Como é que você está, meu amigo e minha amiga internauta? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Quero ler com você Apocalipse capítulo 14, verso 1, que diz assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Vamos voltar a duas ideias. Primeiro, há ali o grupo que é salvo, os 144 mil. Já disse que isso é simbólico, não é literal. Espero que aqui você já tenha entendido isso, tá certo? Outra coisa que é dita no texto é de que o 144 mil, ele é selado, tem uma marca de Deus e de Jesus, ou seja, é o grupo que pertence a Cristo. Até aí nenhuma novidade, falei isso já durante essa semana algumas vezes. Mas o que é interessante é que aqui no capítulo 14 começa a demonstrar quais são as características desse povo que é os 144 mil, o povo que é salvo, percebe? E quando você for correr o texto, porque você pode ir lá no verso 2 em diante, você vai ver muitas características, mas eu quero frisar em duas características fundamentais desse povo que vai ser salvo, que está em Apocalipse capítulo 14, verso 12, ou seja, alguns versos abaixo do verso que a gente leu, do verso 1, Apocalipse 14, verso 12, vai ter o seguinte texto: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os 144 mil é um povo que se preocupa em fazer a vontade de Deus, aquilo que está registrado na palavra de Deus, sobretudo os mandamentos de Deus. E é importante você entender quais são os mandamentos, até porque a Igreja Católica Romana mudou os mandamentos, adulterou a palavra de Deus. Porque se você for em Êxodo capítulo 20, verso 1 em diante, você vai encontrar os 10 mandamentos lá. Mas se você for na internet agora e colocar lá os 10 mandamentos segundo a Igreja Católica ou o catecismo, você vai perceber que a Igreja Católica ensina os 10 mandamentos de uma forma muito inadequada. Muda, coloca coisas que não existem, como por exemplo, um dos mandamentos da Igreja Católica é guardar domingos e festas. É como segundo Constantino, lá em 537, que era o imperador e também o líder da Igreja Católica naquela época, e ele era pagão e adorava o sol, colocou então o dia de adoração do sol como domingo, né, o chamado Dominus Day, ou seja, o dia do sol, que é o nosso domingo de hoje. Então, o mandamento de Deus é aquilo que está na Bíblia. Os salvos têm preocupação com isso. Ele faz o que está na Bíblia. Agora é lógico, você não faz as coisas para Deus porque você quer ser salvo como uma moeda de troca. Não! Você faz isso porque você ama Cristo. E não existe uma outra oportunidade que não fazer a vontade dele e isso te dá prazer. Os filhos de Deus são dessa forma. Fora isso, diz a fé em Jesus. Você pode acreditar na Bíblia, mas se você não entende Jesus como seu único Salvador e Jesus como Deus, também não adianta muita coisa. Não adianta guardar a palavra, fazer as coisas sem ter Cristo no seu coração. Tá certo? E isso é importante e uma característica fundamental do povo que será salvo. Bom, vou ficando hoje por aqui. Um grande abraço e a gente se vê amanhã.